quais são aquelas coisas que para você são comuns e imundas. Quais são as coisas que para você são imundas? Que mesmo que Deus diga a você que as santificou, você as aborrece. Porque a sua cultura familiar ou religiosa, cultura de qualquer natureza, mas especialmente jungida com a dimensão religiosa, com os dogmas religiosos, se transformou em algo mais poderoso do que o próprio evangelho da libertação. Mesmo que Deus venha e diga, eu santifiquei, está tudo santificado, coma com ação de graças, não se sinta limitado. Parece que você acha que Deus se desconverteu de Deus, que Deus se desviou da igreja, que o evangelho se tornou liberal, porque uma categoria inventada pelos homens e que usa o nome de Deus e o evangelho e a realidade e o conteúdo do evangelho se tornou para você, essa categoria, algo mais importante do que aquilo no que presumivelmente ela se estriba, se fundamenta e diz a tais coisas servir e prestar obediência, porque na cabeça das pessoas o que vale não é o que Jesus ensinou, não é o que Deus disse, não é o que a palavra do evangelho ensina. O que interessa é o ditame estabelecido. É pelo ditame estabelecido pela religião, pela loucura estabelecida pela religião que se norteia a vida. Por isso é que o evangelho é um problema tão grande para a religião a vida inteira, e dos dias de hoje a gente vê todos os dias as pessoas chegando aqui dizendo que o problema que elas estão tendo na igreja é a prática do evangelho. Pratica o evangelho, arranja um problema com a igreja. Crê no evangelho puro e simples, arranja um problema com a igreja. Prega a mensagem simples de Jesus, arranja um problema com a igreja. Por quê? Porque prevalece o lençol de Pedro, o lençol da visão que Pedro teve, cheio de coisas comuns e imundas, as quais, na visão dos judeus, as quais Deus disse, Pedro, mata e come. E Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor, porque isso não entra na minha boca. Eu não engulo esse negócio, eu não engulo. E o Senhor disse, o que Deus santificou não consideres comum nenhum. 3 vezes, e Pedro, cada uma das vezes dizia, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Quais são as coisas, as milhares de coisas, acerca das quais você diz, de modo nenhum, Senhor? Senhor, se tu quiseres cuidar desse pessoal, perdoar esse pessoal, acolher esse pessoal, é o máximo que eu posso te consentir, que tu te vires com eles, mas não me peças para fazer parte. Em relação a mim, eu digo de modo nenhum, Senhor. Não engulo, não desce. Em mim não desce. O que em você não desce? O que mesmo que Deus santifique, você abomina? Tenha coragem de dizer. Tenha coragem de dizer que o limite de Deus na sua vida é curto. Que o que você chama de admissão de senhorio de Cristo na sua vida é mínimo. É apenas enquanto coincidir com a moral da igreja ou com a sua predileção cultural. Porque se o evangelho arrebentar o odre desse contimento moral, ético, desse container religioso que condiciona você, você diz, não quero, não aceito, não vou. Aqui é um exagero. De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Quais são as coisas comuns e imundas na sua vida?
Quem são as pessoas comuns e imundas? Quais são os tipos comuns e imundos? O que é aquilo em relação a que você diz a Deus: de modo nenhum, Senhor, me pede qualquer coisa, mas isso não, nunca, não, Deus, não, não.